Abençoado com toda sorte de bênçãos, sejam muito bem-vindos à nossa plataforma, aqui o nosso canal, Livre pelo Evangelho Eterno. Hoje é domingo, nós estamos aqui às 11 horas e mais 50 minutos, e eu sou o J. Fernandes, que estou em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Um abraço carinhoso e caloroso para todos os meus amigos, todos os meus inscritos, todas as pessoas que curtem o nosso trabalho. Bem, hoje nós temos aqui um conhecimento, eu digo assim, extraordinário. Olha o tema desse conhecimento. O tema é quem está conectado e quem não está. Quem está ligado ao papai e quem não está. Esse conhecimento abençoado vai libertar muitos que hoje ainda são presos, têm dúvida quem ele é, quem ele não é. E eu quero iniciar aqui, primeiro aqui abençoado, eu quero mandar um alô para uma pessoa que está lá em Palmeiras de Oeste, o interior de São Paulo, é a irmã Genilda Rosa. Quero mandar aqui um alô para a irmã Genilda Rosa, que ama o nosso trabalho, que curte o nosso trabalho, que está sendo iluminada pelo nosso trabalho, pelo esse canal aí, o Livre pelo Evangelho Eterno. Então quero mandar um alô, um abraço carinhoso para a irmã Genilda, toda a sua família, seu esposo, toda a sua família, que está em Palmeiras de Oeste, lá no interiorzão paulista. Muito bem, mas também eu quero abraçar a todos, mas a todos os meus amigos, todos os meus irmãos em espírito, somos irmãos espirituais, né? De todo mundo que curte, que vê meu trabalho, meus vídeos. Seja muito bem-vindo, abençoado. Deixe lá o seu like para fortalecer o canal. Se inscreva e compartilhe. Bem, como eu disse, o tema desse conhecimento é os que estão e os que não estão conectados. Bem, mas antes de nós entrar no tema, principalmente no tema, eu quero ler aqui alguns versículos para dar ênfase, para iluminar o entendimento, trazer compreensão aos amados que deve ter dúvida desse tema. Esse tema vai tirar dúvida. Mas eu quero começar aqui lendo Romanos capítulo 9, do versículo 13 até o 18. Vamos ler Romanos capítulo 9, do versículo 13 ao 18, que diz assim o 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei-o, rejeitei a Esaú, ou aborreci a Esaú. Vamos ler o 15. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 17. Pois as Escrituras dizem a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, disse o Eterno, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Abençoado, aqui eu quero já esclarecer a vocês que não estar conectado não é ruim. E estar conectado é bom. Mas não estar não é ruim. E isso não depende de pessoas, do seu querer. Isso não depende de querer de ninguém. Você já viu falar em soberania? Ou entende o que é soberania? O soberano, o Criador, ele não pede conselho, mas diz que ele
viu que era bom assim e o fez conforme o seu propósito. Entende isso, abençoado? Então aqui no 13 ele diz assim, como está escrito, o apóstolo Shaul, Paulo de Tarso, escreveu para o Romano, como está escrito, amei a Jacó e aborreci, odiei Esaú. Agora a primeira coisa, abençoado, esse odiar ou esse rejeitar do eterno não é como odiar humano. O eterno não é humano, ele não tem sentimento humano. O amar e o odiar dele é completamente diferente. Não vai pensar que o eterno odiando uma pessoa é como o homem odiando o outro. Não, é completamente diferente. Para dar uma luz aqui, iluminar mais o teu entendimento e você se libertar dessas cadeias humanas que te prendem, cadeias humanas, eu não estou falando agora da religião não, cadeias humanas que te prendem nisso, é o seguinte, nós estamos numa era que está avançando rápido, né? E tem a inteligência artificial. A inteligência artificial, vamos dizer assim, o camarada, ele cria duas inteligências artificiais, ou seja, dois robôs, um para cuidar da casa e outro para cuidar do campo. Entende? Então, o que está no campo vai sofrer ataque, vai sofrer temporal, vai sofrer calor, vamos dizer assim, a quentura. E o que está dentro da casa tem privilégio de estar servindo ali o seu Criador, o seu Senhor. Entende isso? Então ele colocou um para estar no campo, ele fez uma inteligência artificial para estar no campo e outro para estar em casa. Mas isso não depende do que foi criado, depende do que criou. Entende isso? Então ele criou uns para estar conectado e outros para não. Mas o que está e o que não está, o que está é bom, mas o que não está também não é tão ruim assim. A gente vai ver no decorrer desse conhecimento. O 14. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele é injusto por fazer assim? Não, de maneira nenhuma. Então seria injusto a pessoa fazer duas inteligências artificiais, olha, eu estou falando no nome avançado, hein? Dois robôs, um para estar na sombra, não tomar chuva, e outro para estar lá no temporal, enferrujando? Seria injusto ele escolher, sei lá, eu não vou dar nome aqui aos bois, mas né, o número 1 para estar no campo e o número 2 para estar em casa, ou o número 2 em casa e o 1 no campo? Seria injustiça desse Criador? Claro que não. Claro que não. Ele fez um para lidar com o campo e o outro para lidar com domesticamente. Lidar com fogão, lidar com comida, lidar com acender luz, ligar televisão, abrir portão. Entende isso? E o outro para estar lá no campo, tocando gado, sei lá. Seria injusto ele ter botado o número 1 para o campo e o número 2 para ficar em casa, ou vice-versa? Não. Isso foi o querer dele, que quer dizer, ele é soberano, ele tem soberania nisso. Entende? Então, o odiar dele, essa palavra odiar ou rejeitar, foi um sentimento que o homem achou para escrever. Mas ele fez um para uma determinada coisa e o outro para outra. Então não é injustiça da parte dele, não há injustiça da parte dele. O 15, pois ele disse a Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e terei compaixão do que eu quiser ter compaixão. Se eu quiser ter compaixão de um, eu vou ter, se eu não quiser, eu não vou ter. E não adianta oração abençoada, não adianta jejum, não. Não adianta fazer voto, não dar dinheiro, não. Entende? Porque ele não muda, já viu? Eu, o Senhor, não mudo. Eu fiz cada coisa para seu tempo e ponto final. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Não depende de querer. Não depende de agilidade humana. Não depende da pessoa estar de joelho. Isso não depende, abençoado.
Se aquele que não está conectado não se vista de branco, porque tu não vai. Tu não vai, abençoado. Não adianta fazer 40 dias de jejum, porque você não vai. Entende isso? Mas não ir não é tão ruim assim, abençoado. Agora o 17, o 18. Não, o 17. Pois a Escritura diz a Faraó: eu a levantei exatamente com esse propósito, de mostrar em você o meu poder. Foi esse propósito que eu tive de levantar Faraó, dizendo ele a Moisés, para mostrar em ti o quanto eu tenho poder. Então Faraó não poderia fazer diferente do que ele fez. Ele foi levantado para isso. Judas foi levantado para isso, abençoado. Não falem mal de Judas para não falar mal do propósito do papai. Entende? Para mostrar em você o meu poder e também para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Foi o propósito do papai. O 18. Portanto, o papai, o eterno, tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E também ele endurece a quem ele quer. Se ele quiser endurecer uma pessoa aí, ele vai endurecer, abençoado. Aliás, essa pessoa já foi feita, já foi criada para ser duro. Então não discuta com a tua esposa se ela não quer. Não discute com o teu marido se ele tem dificuldade de entender as coisas celestiais, as coisas do Espírito. Ame ele como seu marido. Ame ela como sua esposa. Você está casado com ela, é uma só carne. Mas você não é carne, mas ela talvez seja carne. Você pode estar ligado, mas ela talvez não. Você pode estar ligada, mas ele talvez não. E não depende de oração humana. Não depende do esforço humano. Entende isso? Lá, quando eu pregava, só pregava graça, eu tinha uma comparação importante. Eu sou casado com a minha esposa há 50 anos. Eu casei com ela, eu tinha 21 anos, tenho 71, faz 50 anos. Mas ela está unida comigo há 50 anos. Mas essa atitude foi minha. Entende? De chegar junto dela. De olhar para ela assim, isso foi recíproco. Eu sei que foi. De olhar para ela olhar para mim e eu ficar apaixonado. Mas quem teve a iniciativa de chegar junto, de conversar e etc, etc, fui eu. Então, quando lá na graça diz que Cristo se fez um, aquele que crê se faz um com Cristo, lá no tempo de Paulo, essa atitude não dependia de você aceitar o abençoado, porque a atitude foi dele na cruz, de reconciliar você com ele. Não é o esforço humano, abençoado. Esse esforço que os nossos queridos irmãos evangélicos estão fazendo é inútil, é uma mentira, é uma cilada. É apenas para sustentar esse que diz pastor de ovelha. Apenas para isso e nada mais. Ô Jota, e se a pessoa morrer sem conhecer? Nada. Qual é o problema? Qual o problema? Se tu estás numa trajetória para ir para um lugar e o outro para ir para o outro. Ou o outro para não ir para lugar nenhum. Hã? Quando a vida humana parar aqui, alguns continuam, não humanamente, e outros param por completo. Então, esses são os que não estão conectados. Isso não depende de homem abençoado. Isso não depende de vigília abençoado. Isso não depende de esforço humano abençoado. E isso já foi feito assim pelo papai, pela autonomia do papai. Entende? Agora sim, agora vamos voltar para o estudo, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia King James, tá? King James. Esse estudo eu escolhi a King James para decorrer. Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7 diz assim: e o Senhor Deus, o papai, soprou
formou, aliás, e o Papai Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Está falando aqui do Adão, uma alma vivente. Então aquele homem não estava conectado com o papai, porque ele era apenas uma alma vivente. Ele não era um espírito vestido de carne, era uma carne que se tornou uma alma vivente com um sopro, o ruá do Criador. O sopro em hebraico chama ruá. O ruá de Deus pode ser sopro de vida, sopro divino, mas sopro divino sim, sopro de vida, o espírito de vida, o espírito eterno. Então, quando ele fez o ruá no homem que ele tinha criado do pó, o homem se tornou uma alma vivente. Então, aquele sopro fez dele uma alma vivente como qualquer um animal. Ele era um homem da terra, um homem terreno. Ele não estaria ligado com o papai. Entende isso, abençoado? Então, o Adão, ele não estava ligado, como os descendentes dele também não. Era apenas uma alma vivente, um homem terreno. Não havia ali um corpo celestial. O que está ligado é o celeste. O humano é pó, vai voltar para o pó. Ah, quero aproveitar aqui, um abençoado diz assim, você e o Messias acham que não vão morrer. Quem? Nem eu, nem Messias, nem você, abençoado, vai morrer. Agora, em você dizer que nós dizemos que não vai para o pó, o que vai para o pó não é o divino, o que vai para o pó é o terreno. Eu sou um ser divino, que o meu corpo, a minha roupa vai se desfazer no pó. Eu sou um espírito vestido de carne, vivendo a humanidade, mas eu não sou humano, eu sou divino. Quem é humano é a minha roupa. Isso vai se desmanchar no pó, mas eu não. E você também não, acredito, desde que você esteja ligado, hein? Agora, se você não está ligado, você é só pó. Entende isso? Então, o Adão era uma alma vivente e não um espírito vivificado. Ser um espírito vivificado é uma coisa, ser uma alma vivente é outra completamente diferente. O espírito vivificado está vestido de carne, uma alma vivente é apenas carne. Então esses não estão conectados. Vamos crescer, né? O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Entende? Então, o primeiro homem é terreno, é isso que você vê, é isso que eu vejo em você, é isso que você vê em mim. Mas o segundo, que está dentro desse terreno, é Senhor do céu. É um ser celestial, que não morre. Esses estão conectados. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, do 47 ao 49. Vamos ler aqui. Primeira carta que Paulo escreveu para Coríntio, no capítulo 15, o versículo é o 47 ao 49. Diz assim, o 47. Tal qual é o terreno, tais são também os terrenos. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. Tal qual o terreno, Adão, tais são também os terrenos, milhares. Lembra que eu estou lendo aqui na King James. Tal qual é o terreno, o Adão. Mas agora veio um bocado dele, descendeu também dele um bocado, tais são também os terrenos, alma vivente. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais.
Entende? Está falando de Adão e de Cristo. O Senhor do céu, aqui está falando de Cristo. E os que descendem dele, tais são também os celestiais. Ou seja, hoje existem muitos terrenos e muitos celestiais. Os que são apenas terreno não estão conectados, não estão ligados. Mas os que são celestiais nunca se desligaram. Ou, retificando aqui, até a cruz eles estavam um certo desligado. Depois da cruz foram religados de novo. Aliás, falar em religar, esse é o nome da religião. A religião veio de uma palavra sábia, religare. Isso quer dizer que a religião trabalhou, abençoado, para ligar o homem a Deus, mas nunca conseguiu. Então ele veio e fez isso. Então, para que religião? Se você já está ligado. Ele ligou lá na cruz. Então você não precisa de religião nenhuma, nem evangélico, nem espírito, nem nada, absolutamente nada. Você só precisa saber quem você é de verdade. Versículo 48. Assim como temos, portanto, a imagem do terreno, assim também teremos, portanto, a imagem do celestial. Entende? Então, temos a imagem do terreno, sim. Eu estou vendo em você, você está vendo em mim uma coisa terrena, física, 3D. Mas dentro desse 3D tem a imagem do celestial, que é o que não morre, que é o que está ligado, está conectado com o Pai. Então, quem são os que estão conectados? Os que não são apenas terreno. O Nazareno era um terreno formado nessa impressora que hoje se chama 3D. Quem é essa impressora 3D que forma o terreno? Dá para captar? Por exemplo, já existe hoje no Japão, eu estava vendo uma reportagem, impressora 3D para fazer comida que não existe. Para a pessoa que é doente, tem um certo tipo de doença. Então ele pega uma essência do arroz, ele pega uma essência de alguns legumes e ele faz da impressora, bota isso no computador, bota essas essências na impressora 3D e faz o grão de arroz, a cenoura, sem existir isso. Olha como nós estamos maravilhosamente naquilo que já dizia Isaías, Daniel, a ciência vai aumentar. Olha que maravilha. Então a pessoa pode comprar essa comida que não tem o efeito de você comer o arroz porque não tem um glúten. Entende isso? Para quem é doente, sim, claro, para quem tem esse tipo de doença. Eu só quero te mostrar a impressora. Então, o ventre da minha mãe, o útero da minha mãe, foi a impressora que gerou 6 filhos. 7 filhos. Entende? O meu pai foi lá, colocou um material e a impressora trabalhou e fez isso aqui. Entende? Agora, o espírito está ali dentro, na concepção. O papai soprou ali, ordenou ali, você vir e habitar ali. Então existe a imagem do terreno e a imagem do celestial. Assim como você vê um homem terreno, essa imagem terrena também tem a imagem celestial. Esse celestial são os que estão o quê? Ligado, conectado. Esses não querem nem saber de religião. Quando ele entende isso, ele pula fora dessas arapucas, dessas choupanas, dessas cavernas, dessas tabernas que se deram o nome de igreja erroneamente. Tá bom, abençoado? Vamos ler agora Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, os filhos, os que estão ligados, estão participando de carne e sangue. O que não estão ligados é só carne e sangue. E como é que ele vive? Porque ele se tornou uma alma vivente. O fôlego de vida que o Eterno soprou nele. Que você também tem isso. Entende?
E já que os filhos são participantes de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, através da morte, ele destruísse ou aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Mas eu não quero entrar por esse lado aqui. Eu tenho um vídeo lá na plataforma, tem um estudo dizendo assim, o diabo que Yahshua matou, quem era? Lá você vai saber esse diabo que morreu aqui. O que eu quero dizer aqui é que os filhos participam de carne e sangue. Você não é só um terreno, você é um celestial. Ou em outras palavras, você crê. Se você crê que não depende de homem, se você crê que não depende de esforço humano, se você crê que não depende de vigília, nem de jejum, nem de voto, você é um celestial. Mas se você acha que você tem que se esforçar, então provavelmente você é um terreno. Provavelmente. Eu não estou aqui dando nome aos bois, não estou aqui acusando ninguém. Eu estou dizendo que os que não crê, porque a fé não é de todos. Então quem tem a fé é o Espírito, a fé do Pai. A fé do Pai e não a fé no Pai. Se você tem fé no Pai, você é um terreno. Agora, se você tem a fé do Pai, você é um Espírito. Então você está conectado. Entende isso? Então, os filhos, os que são conectados, estão participando de carne e sangue, como ele também fez. E ele fez isso onde? No Nazareno. Quem falava, quem dava vida ali, era o Pai, que estava no Filho. Entende? No vaso de barro, no véu de carne. Entende isso, abençoado? Então você é um espírito filho do Criador. Você é um Criador filho, vivendo a humanidade. Mas você não é humano. Você é celestial. Você é um terráqueo. Vamos. Mais um conhecimento. Vamos crescer. Abençoado. Porque com uma só oferta, olha esse filho que é. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Então, os filhos, mesmo separados ali, porque ali não tinha chegado ainda a ressurreição, mas já havia a morte, o pagamento feito na cruz, a reconciliação, ali já havia ele riscado o escrito da dívida, ali já havia reconciliação. Então, eles já estavam santificados. Entende? Porém, não vivificado, mas já santificado. Ou seja, o Pai começou uma obra abençoada lá no Éden e terminou nos anos 70. Terminou. O negócio, Deus te abençoe, Deus vai fazer isso, Deus está trabalhando. Isso é quem não sabe o que as coisas aconteceu, abençoado. Toda vez que você lê isso aqui, olha, isso aqui é o quê? Uma Bíblia, né? Chamada de Bíblia Sagrada. Toda vez que você lê isso aqui, você vai ter uma visão do futuro. E por que isso? Porque vamos dizer, mais uma vez eu vou contar uma história aqui. O Rio Grande do Sul, eu já mandei minhas condolências para quem perdeu os seus familiares, ânimo, coragem, o Brasil está ajudando, compartilhando, fazendo suas doações para ajudar os nossos irmãos rio-grandenses lá do Rio Grande do Sul. Mas vamos dizer que uma pessoa tem uma história bacana e fez lá um livro da vida dele. O seu Antônio de Paula Júnior mora na rua tal, número tal, no bairro tal, e é isso, aquilo, tan. Pronto, o livro está pronto. Mas com essa cheia toda, ele perdeu a casa e ele se desanimou. E ele vai assim, vou embora do Rio Grande do Sul. Aí ele vai morar no Ceará. Daqui a 10 anos alguém vai ler o livro dele. O que é que ele vai pensar?
que seu Antônio de Paula Júnior mora em Porto Alegre, na rua tal, no bairro tal. É ou não é? Porque é isso que o livro vai dizer. Mas quem conhecer a história dele, fala assim, não, ele não mora lá mais não, ele mora no Ceará. Abençoado, quando a Bíblia foi escrita, quando isso aqui foi escrito, era uma esperança. Quando a Bíblia foi escrita, estava sendo feito um trabalho pelo papai. Mas ele terminou e encerrou tudo no ano 70. Nos anos 70, né? Começou meado de 70, terminou em 73, aí ele veio fazer o juízo e vamos dizer 74, 75, no máximo, acabou tudo. Não tem mais esperança de nada, abençoado. Mas quando lê a Bíblia, vai estar dizendo assim, quando o que é perfeito vier, Paulo diz, aí vai acabar as línguas estranhas, as profecias se acabarão, serão aniquilados. Mas quando ele escreveu, ele não tinha vindo ainda. Mas hoje, ele já voltou logo lá. 5 anos depois ele fez isso. A nossa reunião com ele, a reunião já houve, abençoado. Mas quando se lê a Bíblia sem o entendimento, aí acha que a reunião ainda vai haver. Porque a Bíblia foi feita numa esperança. Mas agora não tem mais esperança nenhuma, porque tudo já aconteceu. Entende isso? Ou seja, os bois andaram. A coisa andou, abençoado. E ele já concluiu sua obra maravilhosa. Cristo já se rendeu ao Pai, agora o Pai é tudo em todos. Estamos vivendo a Nova Jerusalém. Estamos no Evangelho Eterno. Estamos como no começo. Entende isso? Vamos lá. Então diz, ele santificou para sempre. Agora aqueles que estavam lá nessa condição, você nunca esteve nessa condição, abençoado. Quando você veio aqui já estava tudo maravilhosamente concluído. Entende isso? Mas eu quero ler aqui com vocês. Eu quero ler mais aqui com vocês. No livro de Lucas 24, do 24 ao 28. Então vieram os judeus e rodearam e disseram-lhe, até quando tu irás deixar nós em dúvida? Se tu és Cristo, diz-nos claramente. Foi uma pergunta. Respondeu-lhe Yahushua, Jesus, Yahushua, já vos tenho dito, e não credes nas obras que eu faço, em nome do meu Pai. Essas testemunham de mim. Se você é quem é, diz logo abertamente, mas eu já tenho dito, mas vocês não creem. Versículo 26. Mas vos não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Vocês não crêem porque vocês não estão ligados. Vocês não crêem porque vocês são apenas um terráqueo. Vocês são apenas um homem terreno. Vocês são apenas uma alma vivente. Então vocês não têm em vocês a fé. Eu já disse isso a vocês, mas vocês não entendem. Vocês não entendem as coisas espirituais. Os homens carnal não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem pelo homem espiritual e não pelo homem carnal. Entende isso, abençoado? Então, se a sua esposa não crê, ame ela. Se o seu marido não crê, não discuta. Não queira empurrar isso de igual lá dentro, não. Porque um vai, outro não. E quem foi feito para não ir, não adianta botar véu branco, abençoado. Não adianta se vestir de branco e tomar o cálice lá, o pão e o vinho. Não adianta, porque você não vai. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando uma pessoa é um espírito que ouve isso aqui, ele acorda, ele desperta, abençoado. E eu as conheço e elas me seguem. Quando ele escuta isso, ele desperta do sono que ele está dormindo. Porque ele é um ser ligado. Mas quando ele não é, ele fala assim, isso aí, que uma pessoa
A justiça de Deus está te esperando. Fariseu, ou outro nome lá que ela disse, eu nem me lembro. Você não entende, abençoada. Tomara que você... Não tomara nada. Se você for uma pessoa que é um espírito, você vai entender hoje, amanhã. Mas se você nunca entender, você não vai. Simplesmente você não vai. Não adianta. Não depende do esforço humano. Não depende, não. Depende do esforço humano para você trabalhar e ganhar dinheiro aqui, tá? Mas quem vai e quem não vai, pode ser um bom cidadão. Não é que quem não vai ser assassino. Não tem nada a ver com isso. Tá? É um bom marido, pode ser um bom marido, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um estudante de qualidade, uma pessoa que é um ator, uma pessoa que faz sucesso, mas ele não vai. Será que Adão tinha inteligência? Colocou nome nos animais. Olha o nome do elefante, né? E o leão. Por que ele não botou o nome de um cachorro no leão? Olha a capacidade que ele tinha. Mas ele não foi, abençoado. Ele não vai. As minhas ovelhas me conhecem, ela ouve a minha voz. Quando ela ouve a minha voz, ela fala, opa! Era isso que eu estava esperando, é essa palavra que eu queria. Que eu precisava. Versículo 28. Ela me segue e dou-lhe a vida eterna. Ele já deu. Ele estava prometendo dar a vida eterna para aquele povo de lá. Quando a gente lê aqui, a gente está pensando que vai... Não. Ele estava falando isso para o povo que ele estava falando, abençoado. Isso aqui era uma esperança. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Nunca vai perecer. Por quê? Porque era dos dele, era dos ligados, era um espírito vestido de carne. Como é que vai perecer? Perecer é morrer, perecer é se extinguir-se, perecer é deixar de existir, é desaparecer, é virar pó. Mas ele não estava falando aqui para o que vai virar pó, ele estava falando para o que nunca morre. Você entende isso? Se você entende, você está ligado. Se você não entende, essa informação não chega a você. Imagina se você tem um negócio de ligar o interruptor para ligar a luz, né? Que está a parede, tem um interruptor, liga a luz. Se o fio se quebrar no meio do caminho, o interruptor não liga a luz nenhuma, porque não está ligado. Então essa informação não chega a todo mundo, porque ele ouvindo, mas não entende, não compreende, porque ele não está ligado, essa informação não chega a ele. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará das minhas mãos. Nada pode arrancar os que estão ligados. Agora, se ele não souber de nada, ninguém tira ele, abençoado. Eu não sei se eu falo uma coisa aqui ou não, mas como eu estou aqui para falar e eu não devo nada, entendeu? E você também não deve nada, eu posso falar abertamente. Nada pode te tirar das minhas mãos. Como Paulo disse também para Roma. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada é o que, abençoado? Nada. Nada, abençoado. Porque o que você beber vai sair para fora. Isso é terra, isso é humano. Isso não separa tu. Isso não quebra esse vínculo, abençoado. Isso não desliga essa conexão. Nada vai desligar. Nada. Entende isso? Agora não vai pegar isso para viver uma libertinagem que não é bom. Aí toma uma paulada na cabeça e vai fazer o quê, né? Entende isso, abençoado? Ninguém tira você das mãos do eterno, porque você é um ser eterno. Eu quero terminar com isso aqui, abençoado. Trazendo para hoje. Quem está conectado? Trazendo isso para hoje, tá? Vou trazer isso para hoje. 2 Tessalonicenses 3:2. Depois nós vamos ler Gálatas, para terminar com isso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Orem para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Entende agora? Paulo pediu para o povo de Tessalônica orar, interceder por ele,
para que ele fosse livre dos homens maus. Porque nem todos têm a fé. Eu tenho muitos adversários, abençoado. Você está achando que você não vai morrer, que você não vai virar pó? O abençoado, eu não vou virar pó, abençoado. Mas a minha veste sim, a minha carne sim. Entende isso? Quantas são as pessoas que nos apragueja e se levanta, não só contra eu não, quantos tem pregadores dessa fé, né? Desse conhecimento. Não é fé, hoje fé, abençoado, de você fazer coisa pela fé, não. Hoje é conhecimento, agora a fé é a certeza do que foi feito por você e em você. A fé é a certeza do que o papai fez por você e em você. Entende? Não é para fazer obra pela fé para alcançar nada, não. Isso aí agora é conhecimento. Hoje tem muitas pessoas, tem um moço aí, que ele é um empresário aí bem sucedido, eu não sei se eu falo o nome dele, vou falar o nome dele, é o Pablo Massal, um abraço aí para Pablo Massal. Ele é um palestrante, ele diz assim, você vai chegar onde você tem conhecimento, você chegou aqui porque o teu conhecimento te trouxe até aqui. Agora você precisa chegar onde eu estou, você precisa de mais conhecimento. Entende isso, abençoado? E conhecer quem você é. Depois que você souber quem você é, ninguém te segura. Agora, muitas pessoas vão querer te parar. Você sabe quem você é? Você é um criador filho. Você é um criador filho. Eu tenho uma pessoa aqui que via meus vídeos e talvez essa pessoa não vê mais. Porque ela sempre dizia, não nos chame de Deus, você está enfraquecendo a minha fé. Enfraquecendo a tua fé. Eu não me vejo uma deusa, não existe deusa, eu disse. Não existe deusa. Isso aí é carne, abençoado. Mulher é carne. Espírito não tem sexo. Você é um Deus filho. E quem diz isso não é eu, não. Quem diz isso é o papai. Salmo 82:6. Vestido de carne, lá no ventre de Jó. Hebreus 2:14. Vivendo, experimentando, vivendo em carne. Os filhos participando de carne e sangue. Os filhos é um Deus filho. Mas não me chame de Deus, que eu não me vejo assim. Será se você é só dos que não vai? Eu não sei. Mas lembre-se, não ir não é ruim. Tá? Não ir não é ruim. Tem uns que vai e os que ficam. Tem uns que dão um passo à frente e outros que não. Tem um que fica aqui e outros que vai além. Mas os que ficam e os que vai, não depende deles, abençoado. Não tem esse negócio de aceitar Jesus para morar no céu. Isso não existe. Isso é religiosidade. Entende isso? Porque nem todos os homens têm a fé, ou seja, nem todos os homem físico, têm a imagem dos espirituais, dos celestiais. Esses que não têm a imagem dos celestiais não têm a fé. A fé do papai. Ele pode até ter fé no papai, mas a fé do papai ele não tem. Então ele tem fé para fazer obra, tem fé para jejuar, tem fé para pagar dízimo, tem fé para dar oferta, tem fé para fazer voto, achando que vai melhorar. Não vai, abençoado. Porque tu já foi feito com um determinado propósito pelo papai e isso não passa. Entende? Então, nem todos os homens possuem a fé. Nem todos os homens são celestiais. Ou seja, terrenos e celestiais juntos. Uns são terrenos e celestiais, outros são apenas terrenos. Tal a imagem do terreno e tal a imagem dos terrenos. Tal a imagem do espiritual e tal a imagem dos espirituais ou celestiais. Eu quero ler com você agora Gálatas capítulo 4, versículo 25, 26 e 31. Não vamos ler tudo. Alguém vai falar assim, você só leu o que lhe acha grato. Abençoado. Quando tu está no teu culto aí, esse que se diz teu pastor, ele lê a Bíblia toda para tu ou lê o versículo que ele quer ler? Eu estou lendo um versículo aqui, abençoado, dentro do meu raciocínio, dentro do meu estudo.
Aí está aí Gálatas 4 para você ler o capítulo inteiro. Entende isso? Vamos ler. 25, 4, 25 de Gálatas. Ora, H é o Monte Sinai. H é um Monte Sinai, lá na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual. Atual no tempo dele. Tá vendo que quando eu leio aqui, atual, aí eu só não tenho a visão celestial. Se eu não tenho os olhos iluminados, eu vou pensar que está falando para mim. A Jerusalém atual. Não, era atual no tempo deles, abençoado. Que hoje não existe mais. Essa Jerusalém não é mais a Jerusalém bíblica. A Jerusalém bíblica acabou nos anos 70. É apenas um estado, uma nação como qualquer outra. Como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, o Paraguai, a China. É igual. Essa Jerusalém não é mais a Jerusalém bíblica, abençoado. Isso acabou. Isso acabou. Se isso for Terra Santa, imagina. Se isso for Terra Santa, imagina uma terra que não é santa, como ficaria? Não ficava ninguém vivo, né? Ora, H, que era uma das mulheres de Abraão, é o Monte Sinai, lá na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, atual dos dias dele, a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos. Então, o terreno é escravo. Ele nunca vai crer. Ele não está ligado. É apenas um escravo. Entende? E a injustiça do papai, não, ele fez um para estar na chuva e outro para estar na sombra. Eu lembro que teve uma entrevista com um cantor aí, e o entrevistador fazia chamada, né? E um dia eu vi ele dizendo assim, você faz caminhada? E ele falou, não. Aí, você não caminha, não? Eu não. Aí tem alguma palavra que ele falava que eu não anotei, mas ele falou assim, aí ele disse assim, mas o sol nasceu para todos. Aí o cara sendo entrevistado falou assim, o sol nasceu para todos, mas a sombra é para poucos. Entende? Ou seja, vai para o sol trabalhar, eu fico na sombra. Então, há injustiça em o papai ter feito um para a sombra e outro para o sol? Claro que não, ele criou dois, cada um com um propósito. Ele é soberano, não pediu opinião de ninguém. Entende? O reino celestial não conta, eu acho. Eu penso que é assim. Porque é um reino que não é um reino democrático, é teocrático. A minha opinião não conta, o que conta é o que está escrito. Entende isso? E é muito bom. Vivendo a escravidão com seus filhos. Então são escravos, não tem jeito. Não adianta se vestir de branco, porque não vai, papai. Não vão, não vão. Não adianta comer bolachinha, né? Na sexta-feira santa, ou pão com suco, não vai, abençoado. Não vai. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Tá vendo que foi dois propósitos? É livre. A qual é a nossa mãe. A mãe de quem? Dos que têm a fé. E H, a mãe de quem? Dos escravos, não tem fé. Não tem a fé. Não é ter fé em Deus, é ter a fé do Pai. Não é ter fé no Pai, é ter a fé do Pai. A vida que levo na terra, vivo na fé do Filho e não no Filho de Deus, disse Shaul. Eu tenho a fé do Filho, a fé do Pai e não a fé no Pai. A fé no Pai é uma obra humana. A fé do Pai está ortogada em mim, que sou um filho, um espírito justo e feito perfeito, vivendo a humanidade. Entende? Nossa mãe, somos livres, estamos conectados, estamos ligados, somos luz, somos uma extensão da luz divina aqui. Faça a sua luz brilhar, abençoado. 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Não, nós não somos filhos da escrava, mas da livre.
Nós cremos. Não é crer para ser batizado, abençoado. Isso não existe. Não é crer para fazer cerimônia. Não, abençoado. Nós cremos que nós somos um ser livre. Ainda que vestido de um corpo débil, ainda que pagando às vezes um preço, vivendo aqui de um jeito meio duro alguém, mas quando você sabe, dizem que quando Hitler matou um monte de gente, eles cantavam um cântico. E eu não sei cantar porque devia ser em inglês, né? Você nos bate, nos prende e nos mata. Mas não pode, eu agora esqueci, não pode nos prender porque nós somos livres. E isso irritava eles, Nós somos livres. Você nos prende, nos bate, mas não pode nos calar, porque nós somos livres. Somos filhos da livre, abençoado. É a Jerusalém lá de cima, tá falando de Sara. É a livre, é a nossa mãe. Portanto, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. São esses que estão conectados, ligados com o Eterno, o Criador de todas as coisas. Entende, abençoado? Esses sabem quem são. Esses sabem quem são. Quando ele ouve essa palavra, como diz muitos abençoados aí, meu irmão, que maravilha, eu sou livre. Eu fiquei 60 anos na escravidão da religião, mas quando eu vi o seu vídeo, eu me tornei livre. Você sabe o que é isso, abençoado? Quando eu escutei o seu vídeo, isso me tornou livre. Outro diz assim, o seu ensinamento, essas teologias, esses cursos teólogos, está para trás, é atrasado. Esse seu ensinamento é divino, é vivo, transforma, liberta, quebra as cadeias, as algemas. Esses são filhos da livre. Esses sim, são esses mesmo que estão conectados, ligados com o Pai, o Criador de todas as coisas. Esses sabem quem são. E quando você sabe quem você é, acabou, abençoado. Você não precisa de óleo na testa, de nada disso. Você é um ser perfeito. Sim, um dia você vai se desconectar dessa matéria. Essa matéria vai virar pó. Mas você é luz. Faça a sua luz brilhar, abençoado. Você é luz. Você não precisa de nada. Você tem tudo em você. Você é um criador filho. Você é um criador filho, mas é um criador. Se o seu pai é um criador, você é um criador por natureza. A sua natureza não é terrena. A sua natureza, a sua origem é celestial. Então você é um criador filho, mas é um criador. Então cria as coisas boas. Melhor dia, estou vivendo o melhor dia. Eu dou comando ao meu corpo está, foi criado para funcionar ao meu comando. E eu dou comando a ele e ele funciona muito bem. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sou preso. Eu sou livre. Entende isso, abençoado? Eu espero ter ajudado muito você com esse conhecimento. Agora, e os que não vão? Apenas quando ele fechar os olhos aqui, abençoado, não tem mais memória dele debaixo do céu ou debaixo do sol. Acabou. Quando você pega no sono, você não se lembra mais de nada. Se você nunca acordar, pronto. É um sono eterno, vamos dizer assim. Então não é ruim. Não é tão ruim assim, abençoado. Estar ligado é bom, mas não estar não é tão ruim. Ir é maravilhoso, mas não ir não é ruim não. É só fechar os olhos, chegou o dia, dormiu, pronto. Deixa de existir. Não existe esse fogo aí, abençoado. Isso é conversa de religião para fazer medo e escravizar os filhos da livre. Tem muitos filhos da livre que ainda estão escravizados, mas pelo evangelho eterno, milhares,
serão livres, abençoados. A gente se vê. Paz eterna, ou graça eterna, paz eterna para você.